Olá, internet! No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma exposição que está acontecendo lá no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Ela chama Polis, Viver na Cidade Grega Antiga. Aqui tem os dias onde ela está aberta, segunda, quarta, quinta e sexta, das 9 às 5. Ela também abre aos sábados, no segundo sábado de cada mês, das 10 às 4. E ela é fechada, presta atenção, fechada às terças e feriados. A entrada é totalmente gratuita. Eu peço para que vocês lembrem de levar um documento com foto, porque quando vocês passarem pela portaria, que é a única entrada, eles vão pedir para poder entregar um crachazinho, que é uma medida de segurança, é uma formalidade. O que eu quero fazer aqui não é colocar a exposição inteira para vocês, é só um aperitivo, porque a ideia é incentivá-los a irem lá visitar. Ela vai estar sendo realizada, aberta no museu, até meados do ano de 2017. Então até junho ela está aberta. Então aproveitem. Vamos lá. E como que eu chego lá no museu? Pensando no caminho do pedestre, eu aconselho que peguem a linha amarela, desçam na estação Butantã. Lá vai haver 2 ônibus que passam dentro da USP. 2 ônibus pagos, normal, viu? Um do Circular 1, 8012, e o Circular 2, 8022. Os dois passam dentro da USP. Eu aconselho que pegue o Circular 1, 8012, porque ele vai mais rápido para o museu. Qual o caminho que ele faz? Ele vai entrar pelo P1, passar pela Academia de Polícia, fazer esse trajeto que eu estou fazendo com o mouse, passar pela História, Praça dos Bancos, Monumento do Cavalo aqui e subir. Se vocês não conhecem muito bem a USP, eu acho mais interessante pedir para o cobrador para ele poder descer vocês no museu. Se precisarem de referência, o museu fica do lado do bandejão da prefeitura e também do lado da creche oeste, que no momento que eu faço esse vídeo ainda está em sério risco de ser fechada pela reitoria. Pois bem, então vamos à exposição. Uma breve explicação do que a gente está chamando de polis ali dentro. No contexto da exposição e a maneira como a gente vê a polis no museu, como a gente trabalha a polis no museu, a gente está pensando esse espaço todo, esse território todo, não só como a parte urbana da cidade, que a gente chama de haste. Também não só a parte rural, a parte de plantio, né? Entre aspas, que a gente chama de cora, mas também as necrópolis, os templos e os santuários extra-urbanos, as minas, os bosques, os portos, né? Todo esse território que estava sob o domínio de uma certa cidade, de uma certa polis, nós estamos usando o termo polis porque é o termo que os gregos usavam. Tá bom? E o que a gente vai encontrar na exposição? Na exposição vocês vão perceber que a gente não abarrotou ela todinha de objetos, porque a ideia ali não era colocar os objetos só para ter uma ilustração do passado. A ideia é trabalhar os objetos como um documento, como uma fonte de informação, uma fonte que a gente pode usar para investigar o passado. Como? Formulando questões. Então, quando a gente olha para um vaso, a gente pode simplesmente olhar para ele e falar: nossa, que bonitinho, olha que pintura legal. Isso é um ponto. Mas você pode ir além. Que tipo de questões eles podem suscitar a gente? É uma coisa que a gente aprende educando o nosso olhar. Por exemplo, ele tem essa forma, passa a minha mão aqui. Então, que tipo de coisa eu poderia guardar dentro desse vaso? Por que ele tem essa forma? Dá para carregar com as 2 mãos. Dá para passar uma haste aqui e carregar vários de uma vez. Por que ele tem essa decoração? Onde que ele foi feito? Onde que ele foi encontrado? Algumas dessas informações a gente tem. Outras a gente espera que vocês nos ajudem até a descobrir. Porque alguns a gente não tem o contexto de achado. Mas enfim, esse primeiro vaso aqui eu só destaco para vocês. Essa é uma ânfora, está aqui. Ela foi encontrada na Ática, na região ali da Grécia. E ela é do século VI a.C. São 2 ânforas. Uma está dentro da vitrine, que é a original. Está dentro desse esquife de vidro. A outra está do lado de fora. Essa que está do lado de fora, eu ressalto uma singularidade dela, que toda a decoração dela está em alto relevo. Então, de acordo com as instruções lá do pessoal do educativo, se vocês forem numa visita monitorada, ou do segurança, se vocês forem quando não tiver um monitor, vocês podem tocar esse vaso. Esse vaso, como ele tem a decoração em alto relevo, é interessante que você tenha essa experiência tátil e também ajuda a aproveitar a exposição quem tem algum tipo de deficiência visual. Ao longo da exposição vocês vão encontrar vários desses quadros. Esse aqui ocupa uma parede inteira. Para você que entrou agora na universidade, ou que você ainda está fazendo o ensino básico,
ou sei lá, porque você gosta da Grécia ou dos estudos da antiguidade, eu aconselho que vocês tirem fotos. Por quê? Você pode tirar foto desde que não tenha flash, porque você pode usar isso em trabalhos depois, e os mapas estão muito bem feitos, é um pessoal altamente capacitado, então são confiáveis. Aqui, esse aqui é só para a gente ilustrar um pouquinho que o mundo grego não é apenas Grécia balcânica, não é apenas Esparta e Atenas aqui no cantinho, quando muito Tebas. No ensino médio, geralmente a gente vê só isso que eu falei, mas é uma espécie de recorte didático, que a gente pode concordar ou não, mas é um recorte. Aqui a gente está mostrando que o mundo grego, principalmente arcaico, clássico, né, ele é muito mais vasto do que isso. Ele abrange o sul da Itália, a Sicília, aqui o sul da França, o norte da África, tem uma fundação grega aqui, é um empório na verdade, no Egito, a costa da Ásia Menor, nas costas do Mar Negro. O mundo grego era muito grande, então vamos esquecer um pouco esse preconceito de que era só Atenas e Esparta. Outra coisa que vocês vão encontrar lá são diversas formas didáticas de passar as informações, de passar o conhecimento, ou de construir o conhecimento, se vocês quiserem também. Essa daqui é uma delas. A gente está usando um recurso tecnológico, parece um tablet, é uma construção de um templo, é um esquema 3D interativo. Por que 3D interativo? Aqui você vai poder esticar como se fosse uma tela de celular e girar. Ou seja, ao girar isso aqui, eu vou saber onde que esse cara aqui está dando uma marretada. E você pode avançar também para ver todas as etapas de construção do templo. Bom, a gente sabe como foi feito, não foram os alienígenas. Eu espero. Outra coisa muito interessante lá, que eu gosto bastante, são as maquetes. O museu tem 4 maquetes. Vão estar em exposição, normalmente 2. Acredito eu que eles revezem entre elas. Quando eu fui, uma delas era Selinonte. Eu gosto bastante dessa maquete, é uma das cidadezinhas que eu estudei na iniciação. Porque a gente consegue ver um monte de questões aqui. A topografia do lugar, os espaços sagrados, tanto na parte urbana da cidade quanto na parte rural, fora das muralhas, o traçado urbanístico, a divisão entre os espaços públicos e os espaços de habitação, os portos. Então dá para ver um monte de questão bacana. Selinonte não dá nem para ver a cora dela, porque a cora, a zona de plantio, é muito para fundo, muito para trás do continente, da ilha. É lá para o interiorzão também, que era enorme. Essa aqui é outra maquete, é Olinto. Para pegar aqui uma imagem legal, eu tive que cortar aqui o lugar dela, o nome. Em Olinto, mais uma questão que dá para abordar, você tem 2 tipos de ocupação, esta aqui e esta aqui. Eu vou dar um spoiler para vocês aqui. Esta ocupação é mais antiga. Percebam, só como exemplo de como utilizar essa maquete para aprender, que as casas aqui, toda a cidade, ela foi crescendo de forma orgânica, não organizada, sem um plano diretor rígido. Já a parte nova da cidade, não. Os espaços estão muito bem divididos, os públicos e os privados, né, entre aspas, os profanos e os sagrados. Aqui já tem um respeito ao traçado urbanístico, ao traçado ortogonal. Não só a parte urbana tem toda essa disciplina do espaço, mas também a parte rural aqui, tudo retinho, tudo disciplinado. Então essa é uma das questões que dá para trabalhar com as maquetes. Isso é uma das coisas que eu mais gosto. Experiência 3D de uma casa grega. Se você nasceu depois da década de 80, você sabe que é um videogame, eu espero. Aqui funciona mais ou menos como um videogame. Olha aqui, tem um controle parecido com o do Xbox. Então você é como se fosse um jogo em primeira pessoa, onde você vai andando por dentro de uma casa grega. É uma construção 3D ali, é como se fosse um joguinho mesmo. Tem 2 andares essa casa, se eu não me engano, e dependendo de onde você encosta, tem uma informação. Se encostou no objeto, vai ter informação sobre aquele objeto. Dependendo de onde você encostou no cômodo, vai estar explicando o que acontece naquele cômodo. Quem trabalha com isso é o Alex Marty. No tempo que eu faço esse vídeo, ele está para defender o trabalho dele. Tem outras maquetes, tem outras, né, dessas experiências aqui 3D no site do Labeca e do LARP. Labeca, Laboratório de Estudos da Cidade Antiga. O LARP, Laboratório de Roma Provincial. Eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês conferirem. Tem de um templo, tem de um porto, tem de uma cidade, tem de uma domus romana, tem um monte de coisa legal que dá para explorar. Porque uma coisa é eu falar para vocês como era uma casa grega, outra coisa é vocês verem um desenho. Aí uma terceira coisa é vocês terem essa experiência 3D que vocês podem ter aqui através dessa tecnologia. Talvez uma quarta experiência seria entrar em uma ao vivo e a cores. Casa de muitas cores, Olinto, é mais um pedacinho que tem na exposição.
Em Olinto foram escavadas algumas casas mesmo dos gregos, não os edifícios públicos. Aqui nós estamos falando da casa grega, onde o cara morava, que geralmente era mais modesta do que os edifícios públicos. Aqui nós temos um pouquinho de como era a divisão interna da casa, objetos que apareciam mais em certos cômodos. Então vocês vão ter lamparinas, vocês vão ter diversos tipos de materiais em cerâmica ou em metal. Temos aqui até um pequeno altarzinho. Quem assistiu o último vídeo deve ter lembrado que eu falei que os altares públicos eles variavam muito em tamanho. Então tem de 20 metros, de 5 metros. E esse aqui, você pode pensar nele numa ordem de grandeza de uns 30 centímetros. Ordem de grandeza, tá? Não quer dizer que é a medida dele, só para vocês terem uma ideia. É um altar doméstico, que me corrijam se eu estiver errado, o termo para chamar eles é arula. Temos estatuetinhas, tem umas moedas aqui, tem uns objetos de joalheria aqui, com brincos. Então vocês vão se divertir. Tem um quadro explicativo também, aqui atrás. Esse é um outro objeto, é um elmo da Península Itálica. Quando eu fui lá a primeira vez, há muitos milhões de anos, na era Mesozoica, eu pensei que esse elmo era espartano. Né? Pensei que era do tio Leônidas, já estava procurando aqui onde estava o risco, né, que eu vi no filme. Mas não, ele é da Península Itálica. Não só tem esse elmo, mas também umas pontas de flecha que eu não coloquei aqui para não dar spoilers, que é só aperitivo, gente. E quando eu fui lá também, eu percebi que esse elmo era meio pequenininho. Vocês podem também pensar isso quando forem lá. Eu falei, nossa, meu soldado tinha uma cabeça bem pequena. Vamos lá. Aqui é uma outra parte da exposição, onde vocês vão ver um fragmento de um documentário maior. Então deve ter uns 10, 15 minutos esse fragmento aqui, que vai falar de Naxos. De toda a escavação, de como está o sítio de Naxos, que é uma cidade, é uma fundação grega na Sicília, naquela ilha que fica na frente da Itália. Então vai lá falar um pouco de como está o sítio hoje, do trabalho feito. Há um tempo atrás, a equipe do museu foi em expedição à Sicília, fez um documentário enorme sobre tudo, né? Os templos, as escavações, como que estão os sítios hoje, os trabalhos, o estado da arte. Aqui desse lado vocês vão encontrar um quadro onde tem o nome de todo mundo que participou dessa exposição, tá? Então tem o pessoal do Labeca, tem o pessoal da museologia, tem o pessoal do educativo aqui. Aí vocês decorem o nome de todo mundo, viu? Saindo da exposição, vocês têm um livrinho onde vocês vão anotar o nome de vocês e observações gerais, sei lá, críticas, sugestões. Também, normalmente, estão lá alguns livros que falam sobre a cidade antiga, que tem esse tema. Esse aqui é um livro que tem artigos tanto de professores da Universidade de São Paulo quanto de fora da universidade. O tema geral é a cidade antiga, então você vai encontrar lá diversos tipos de artigos, como eu falei, desde o espaço urbano, do espaço rural, dos templos, dos portos. Então, diversos artigos interessantes aqui. Esse é um outro livrinho para quem se interessar, eu indico, chama Nascer, Viver e Morrer na Grécia Antiga, da professora Florenzano. Tem no museu, na nossa biblioteca, também tem para vender. É um livrinho curto, ele não é muito comprido. E a professora condensa ali algumas ideias e algumas coisas que vão fazer a gente perceber melhor como que era a vivência do grego naquela época, pensando no período arcaico, mais para o clássico do que do arcaico. Então tem lá desde que o grego nasce, que ele é meio que registrado, entre aspas, na sua frátria, até a adolescência, os rituais de passagem, ele aprendendo o serviço militar, o casamento, os rituais fúnebres. Então tem as festas que existiam, os festivais, as datas, o calendário, tem bastante coisa interessante aqui. Então se você for fazer alguma matéria no museu, eu aconselho que dê uma lidinha nesse livrinho, ele é curto, você vai perceber que ele é muito interessante. Pessoal, normalmente as visitas, para serem monitoradas, vocês precisam agendar antes, mas está aberta para todo mundo. Vocês podem ir, tem bastante quadro explicativo, vocês vão conseguir entender numa boa. Então, eu fortemente aconselho, se você entrou agora na universidade, vá lá. Se você não já está na universidade há um tempo e não conhece o museu, dá uma passadinha lá que é muito bacana. Eu deixo aí o conselho do tio Leônidas, confira a exposição do museu, é muito interessante. Por hoje é isso, eu agradeço a atenção de vocês. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, indica o coleguinha. E é isso, galera. Tchau, tchau.